Muito bem, continuando então, a Nosso Senhor, falando da grande promessa dele, de que seu coração servirá de asilo seguro para aquele que comungar 9 primeiras sextas-feiras do ano, com piedade, devoção, em estado de graça, e que seja uma comunhão reparadora. Agora vamos entrar um pouquinho no esquema das 12 promessas. Toda a revelação do Sagrado Coração de Santa Margarida Maria, Nosso Senhor foi pedindo coisas, se queixando do seu abandono, do seu esquecimento, mas também foi dando uma espécie de recompensa já aqui neste mundo para aqueles que fizerem isso. Claro, recompensas para agora, para o tempo presente, mas com o objetivo de que todos cheguem à salvação. E a devoção já foi esquematizada no início, já com 12 promessas, que são como 12 prêmios para os devotos do coração de Jesus. Bom, devoto do coração de Jesus é aquele que comunga toda a primeira sexta-feira do mês. O Papa João Paulo II, em uma das suas homilias, elevou a condição da primeira sexta-feira do mês como um reflexo da Sexta-feira Santa. Então, ele pediu, em 1996, que os fiéis façam um ato de reparação já pela manhã, na sexta-feira, na primeira sexta-feira de cada mês, comunguem e se confessem para comungar em estado de graça, e que seja um dia de penitência e reparação e abstinência de carne, tal qual nós praticamos na Sexta-feira Santa. Na Sexta-feira Santa tem caráter obrigatório, mas aqui há um pedido, um incentivo da Igreja para que os que são devotos cumpram, em cada primeira sexta-feira do mês, as práticas devocionais como um reflexo da Sexta-feira Santa, evitando carne, fazendo jejum, confessando-se, comungando em estado de graça para fazer uma reparação perfeita dos seus pecados e dos pecados da humanidade. Para estes, portanto, para esses devotos, se esquematizou então as 12 promessas do coração de Jesus, que, como eu já disse, ele não recitou uma por uma imediatamente, mas ele foi dizendo cada uma delas nas suas revelações a Santa Margarida Maria. E a primeira delas, portanto, às almas consagradas ao meu coração, lhes darei as graças necessárias para o seu estado. Esse almas consagradas aqui diz respeito às pessoas que se consagram ao coração de Jesus. Nós conhecemos bem a Associação Pontifícia do Apostolado da Oração, que foi um movimento antes, lá no seu início, mas que o Papa João Paulo II tornou a Associação Pontifícia. Então, os fiéis são associados, e uma das características, e a principal característica, é a consagração ao coração de Jesus, receber por imposição do sacerdote. Se fala comumente é fita vermelha, mas não é. É uma fita vermelha, mas porque porta o escudo. Então, você recebe o escudo, e a fita como um escapulário para portar o escudo. Então, uma das formas visíveis de mostrar a sua consagração é portar, portanto, o escudo do Sagrado Coração de Jesus. A estas pessoas que se consagram, Nosso Senhor dá as graças necessárias para bem viver o seu estado. Enquanto criança, o estado de criança, solteiro, casado, religioso, clérigo, enfim, o que for. Segundo, darei paz às suas famílias. As famílias devotas do coração de Jesus, ele mesmo vai conceder a paz. Aquela mesma paz que ele concedeu aos apóstolos, a igreja nos ensina, ele concede também aos seus devotos. Eu os consolarei em todas as suas aflições. Nós, como cristãos, por mais piedosos que sejamos, por mais virtuosos que sejamos, ainda vivemos as alegrias e tristezas do tempo presente. Não estamos em uma redoma de vidro, em que nada vai acontecer conosco, nada de ruim vai acontecer conosco. Mas se acontecer, o Senhor sofre conosco. O Senhor está ao nosso lado, sofrendo conosco. E nos consolando. Ele é o nosso consolo, Ele é o nosso refúgio. Outra promessa, Nosso Senhor diz: serei seu amparo e refúgio seguro durante a vida e principalmente na hora da morte. Bom, isso é o que nós pedimos quando rezamos a Ave Maria. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós agora, nesta vida, neste tempo, nesse momento, e na hora derradeira, na hora que nós vamos para o juízo particular, a hora da nossa morte.
ali o Senhor estará conosco. Na hora do juízo, Ele será o nosso refúgio, Ele será o nosso amparo neste momento. E durante a nossa vida, evidente que se nós estivermos plenamente unidos a Ele, também encontraremos seu consolo, seu refúgio e seu amparo em todos os momentos. Outra promessa diz a nossa vida temporal mesmo, principalmente. Derramarei copiosas bênçãos sobre seus empreendimentos. Derramarei copiosas bênçãos sobre seus empreendimentos. Nossos planos, projetos de vida, mesmo financeiros, Ele vai abençoar, mas também os empreendimentos para a nossa salvação. Aquilo que nós trabalhamos e tentamos acumular no céu, que são as águas aí que jorram para a vida eterna. Mas o Senhor vai nos abençoar. E se Ele vai nos abençoar, nós vamos alcançar esta salvação tão querida por nós todos. Uma outra promessa, que diz respeito a todos nós também: os pecadores encontrarão em meu coração o oceano e a fonte infinita de misericórdia. Todos nós, né, portanto. Né? Todos os pecadores que recorrerem ao coração de Cristo encontrarão não só o perdão, mas um oceano de perdão. Infinito, sempre pronto a perdoar, desde que nós sempre estejamos prontos a nos arrepender de nossas faltas, das nossas misérias. Outra promessa: as almas tíbias tornar-se-ão fervorosas. Aquelas almas que nem são e nem deixam de ser. Estão ali, como me disseram há pouco, o católico de BGE. É, mas não é. Tá, mas não tá. Reza em casa e não vai à missa. Se não vai à missa, a oração em casa já está com problema, porque a Eucaristia, que nos une perfeitamente a Cristo, já não é recebida e, portanto, a oração já não tem eficácia. Onde me perguntaram, as almas do purgatório podem rezar? Podem. Elas podem. Elas não são ouvidas, mas elas podem. Porque elas estão em um estado tão distante de Deus que Ele não as ouve. Mas elas podem rezar, mas não são ouvidas. Um pecador que não se confessa há 10 anos pode rezar? Pode. Mas está tão longe de Deus que também a sua oração não vai ter uma eficácia como a oração de alguém virtuoso. Então, é importante buscar o fervor da fé para que a nossa oração tenha uma eficácia real, tanto para a nossa alma, quanto para aqueles pelos quais nós rezamos. Então, sejam aqueles mortos ou as pessoas que convivem conosco. Então, nós precisamos passar da tibiez para o fervor. E nós não encontramos isso fora do amor de Deus. E o amor de Deus é o seu próprio coração, que não é amado pelos tíbios, mas que precisa ser amado. Ou esses tíbios precisam crescer nesse amor para tornarem-se fervorosos. E um tíbio não entra no céu. Né? O Senhor vai vomitá-lo, Ele mesmo falou. Né? Vou vomitar essas almas, não consigo nem estar próximo delas. Então preciso me tornar fervoroso. Outra promessa agora para as almas fervorosas, que serão rapidamente elevadas à grande perfeição. Nosso Senhor no Evangelho diz: sede perfeitos como o vosso Pai do céu é perfeito. E nós nos tornamos perfeitos em Cristo. Nós só chegamos ao Pai por meio de Cristo. Por meio da devoção ao coração de Jesus, um tíbio torna-se fervoroso e um fervoroso alcança ou chega muito próximo à perfeição. Muito próximo de Deus, portanto, na sua essência, no seu ser e na sua vida. Outra promessa que é um tanto complicada nos nossos dias, porque o espírito modernista prega, se não diretamente, mas em suas entrelinhas, que ter imagem em casa já não é mais bonito, já não é mais moda, já não tem isso. E os nossos fiéis, eles acabam caindo neste erro. A promessa diz o seguinte: abençoarei as casas em que a imagem do meu coração estiver exposta e for honrada. O padre Júlio Chevalier, ele afirmava que fazer o rito de entronização do coração de Jesus, porque o rito de entronização prescreve o coração de Jesus e Maria, né? Os dois juntos. Inclusive, até uns 50, 60 anos atrás, as pessoas ganhavam de casamento já o quadro com os dois, o coração de Jesus e Maria. Mas hoje nós perdemos já essa prática, caiu no desuso. Mas o padre Júlio dizia que depois do rito
de entronização, que é um rito tão querido por Deus, todas as graças que descem no sacrário paroquial se estendem como uma ponte até a casa onde essa imagem for honrada, essa imagem estiver exposta e honrada. 2 problemas para esta devoção da entronização do coração de Jesus e Maria nos lares. Primeiro, tem que ser feita por um clérigo, obrigatoriamente, porque a casa é abençoada, os votos são feitos, os deveres são ditos e a pessoa faz as promessas que vai cuidar, zelar e honrar aquela imagem. Então, é preciso fazer por um clérigo, porque a própria imagem tem que ser abençoada na casa. Não pode ser abençoada em outro lugar elevado. Existem campanhas hoje, né? Tragam quadro e levem na igreja, que a gente vai abençoar, você vai na sua casa e está entronizado. Não está. Não está e não funciona. A imagem está lá, mas não passou pelo rito de entronização e, raras exceções, possivelmente não é honrada também. Então, precisa passar pelo rito. Então, primeira coisa, a falta de vontade de clérigos para fazer isso, né? Porque é complicado hoje conseguir. E o segundo é esse espírito modernista mesmo, que não gosta de imagem de Nosso Senhor em suas casas. Então, porque ela não é no quarto que fica, também não é na lavanderia, é no lugar de honra da casa, e no lugar que mais pessoas passam, onde você recebe suas visitas, onde as pessoas chegam e já veem que ali é uma casa cristã. E uma das promessas da família é não permitir que ali se fale mal da igreja, se fale mal da Virgem, se fale alguma blasfêmia, enfim. São várias questõezinhas ali que tem que ser aprontadas pela família. Então, abençoarei as casas em que a imagem do meu coração estiver exposta e for honrada. Esse é um pedido que ele faz quando ele pede a Margarida Maria que espalhe imagens por todos os lugares. E todos os que quiserem me honrar vão me prestar honra através destas imagens expostas. Então era um costume colocar na entrada das cidades, nas praças, consagrar as cidades, consagrar a paróquia, consagrar o país, consagrar o mundo ao coração de Jesus. Mas precisava de sinais. E esses sinais foram postos em muitos lugares, em muitos foram destruídos, mas nas casas dos fiéis poderia ter, mas também já não tem mais. Outra promessa própria para os sacerdotes: darei aos sacerdotes a graça de converter os corações mais endurecidos. Essa promessa é para os sacerdotes, unicamente para os sacerdotes. Na história de São João Maria Vianney, um dos relatos é que o demônio aparece para ele e diz: se tivesse 10 sacerdotes como você, eu estaria perdido. No mundo. 10 sacerdotes como você no mundo. Necessariamente a gente precisa ser tão... Bom, necessariamente a gente deve ser tão santo quanto João Maria Vianney. Mas para se aproximar das suas virtudes, né? Um sacerdote católico. Se não consegue pela sua incapacidade de estudos, se não consegue pela intelectualidade, se não conseguiu ainda o amor a Deus grandioso a ponto de pregar e converter os corações, a solução foi já apresentada, tanto na Sagrada Escritura como no século XVI, a Santa Margarida Maria, século XVII, a Santa Margarida Maria, que é a devoção ao coração de Jesus. O símbolo do amor, o próprio amor, dado em seu coração como um caminho para a salvação, e para os sacerdotes a graça de, pela pregação, converter os corações mais endurecidos. Mas essa é só para os sacerdotes. A 11ª promessa: as pessoas que propagarem esta devoção terão seu nome escrito para sempre no meu coração e dele jamais será apagado. Então, só de você propagar essa devoção. E nós propagamos a devoção tendo a imagem em nossa casa, exposta e honrada, usando o escudo, né, do coração de Jesus, nas missas da primeira sexta-feira do mês e em outras, propagando, distribuindo panfletos, livros, como o Instituto agora está fazendo, fazendo momentos de reparação ao coração de Jesus, publicando essa devoção. É dessa maneira, não tem outra. O apostolado da oração tem tudo para propagar essa devoção. Tem os escudos de forma visível para todos, tem a bandeira que deve ser exposta, que é o símbolo do reinado do coração de Cristo, inclusive, mas que passamos por tempos em que essas questões não são mais levadas tanto em consideração. Mas é um bom passo para propagar, distribuir santinhos, né? Distribuir as 12 promessas também, incentivar os fiéis a irem à missa, a consagração pessoal de cada um,
através de um sacerdote na missa da primeira sexta-feira do mês. E a última, a todos os que comungarem 9 primeiras sextas-feiras do mês em um ano, o amor onipotente de meu coração lhes concederá a graça da perseverança final. Não morrerão sem os últimos sacramentos. Essa é a maior promessa de todos, a grande promessa. Se um dia vocês forem na Igreja das Mercês, tem as 12 promessas, 12 corações, e no meio tem o cálice e a Eucaristia, que é a grande promessa, a maior promessa de todas, em uma das pinturas da Igreja das Mercês. Então, receber o sacramento da comunhão em estado de graça, ou seja, passando pela confissão antes, recebendo a comunhão sacramental em estado de graça e oferecendo essa comunhão unicamente em reparação ao coração de Jesus. Unicamente em reparação ao coração de Jesus. Né? Porque na prática católica nós podemos comungar por outras pessoas, nós podemos oferecer em sufrágio da alma dos falecidos, podemos oferecer para alguém que está se desviando da fé, podemos oferecer para alguém que não tem fé e assim por diante. Mas na primeira sexta-feira do mês é para ele. Comungo para reparar os pecados, os meus e os do mundo todo. Então essas são as 12 promessas. Eu trouxe um pouco, também falando do coração de Jesus, porque até o século XVI o coração de Jesus era tido como um coração paciente, rico em amor, misericordioso. Os santos místicos falavam dele, mas como um refúgio, como um lugar de repouso. No século XVI, ele começa com uma devoção contra o modernismo, contra as revoluções, um coração que mantém a fé católica, sobretudo a doutrina católica, de forma clara e prática, mas em nossos tempos, essa devoção não pode mais ser realizada de uma maneira separada do coração de Maria. Então as revelações, todo o complexo da revelação ao Sagrado Coração de Jesus, primeiro ele se apresenta, coração que amou os homens, que está abandonado, e por último ele vem se apresentando por meio de Maria, ligado a Nossa Senhora, sobretudo. Bom, Margarida Maria já falava isto, já tinha uma jaculatória que dizia o seguinte: Santa Margarida Maria, Divino Coração de Jesus, eu vos adoro e vos amo de modo como viveis no coração de Maria, e vos peço que vivais e reinais em todos os corações. Então, eu vos amo do modo como viveis no coração da Virgem. E o São Cláudio, o confessor de Santa Margarida, dizia o seguinte: resolvi não pedir nada a Deus em oração que não fosse por meio de Maria. São João Eudes, que foi o fundador da Congregação de Jesus e Maria, ele rezava o seguinte: o Sagrado Coração de Jesus e Maria. No singular mesmo, o Sagrado Coração de Jesus e Maria. Dizendo que os corações estão plenamente unidos e inseparáveis. Vamos lembrar lá da apresentação do menino Jesus no templo e depois na cruz a Virgem Santíssima, que participa por graça do seu Filho, e também a humanidade de Cristo recebeu da Virgem, e as dores de Cristo a Virgem participa, seja de forma na sua alma, seja também no seu coração. Uma espada de dor transpassa ali a alma. Depois, em Paris, em 1830, Nossa Senhora que aparece a Santa Catarina Labouré, a medalha milagrosa, e a Virgem pede que Santa Catarina cunhe pequenas imagens, e na frente a imagem da Virgem, com a Maria concebida sem pecado original, com letras de ouro, e no verso da mesma medalha, em uma só medalha, um M encimado com a cruz, mais embaixo os 2 corações sagrados, o coração de Jesus e Maria. Os 2 corações unidos na mesma medalha. Na mesma medalha. Depois, em Fátima, que Nossa Senhora vai dizer aos seus confidentes: por fim o meu imaculado coração triunfará. Lá em Paris-Lemonial, Nosso Senhor tinha dito: não receeis nada, eu reinarei apesar dos meus inimigos e de todos aqueles que a isso queiram se opor. E em Fátima a Virgem diz: por fim o meu imaculado coração triunfará. O anjo de Portugal que apareceu às crianças também disse:
Os corações de Jesus e de Maria estão atentos à voz de vossas súplicas. E em outra aparição do anjo de Portugal, os corações santíssimos de Jesus e Maria têm sobre vós desígnios de misericórdia. E tantos outros, como, por exemplo, o padre também, padre Júlio Chevalier, que é o fundador da Congregação de Nossa Senhora do Sagrado Coração, que também já falava dessa união dos corações. Não faz nada por Jesus a não ser por Maria. Por isso, Nossa Senhora do Sagrado Coração de Jesus. Então, é a Virgem mostrando o menino com o coração para fora da túnica. Né? Nossa Senhora do Sagrado Coração, porque eu chego ao coração de Cristo por Maria, segundo o Padre Júlio. E o Papa Pio XII ainda exortou, a fim de que a devoção ao coração de Jesus produza muitos frutos abundantes na família cristã e a toda a humanidade, procurem os fiéis unir a ela a devoção ao coração imaculado da Mãe de Deus. Unir os dois corações, porque eles são inseparáveis. Desde o anúncio do anjo, da concepção da Virgem, passando pelo seu nascimento, por sua vida, por sua paixão, morte e cruz, os corações são inseparáveis. Não podemos nada se nós separarmos os dois corações. É quase que separar a humanidade da divindade. Né? Não querendo ser herético aqui. Mas os dois corações são plenamente unidos por causa da matéria, da carne, que Nosso Senhor recebe puramente de Nossa Senhora. Então, a devoção hoje ao coração de Jesus, o coração de Jesus vai reinar, segundo Fátima, depois que os filhos todos se voltarem ao coração imaculado da Virgem Santíssima. Ali acontecerá o reinado final do coração de Jesus, por meio de Maria, o reinado final do coração de Jesus. Falando nisto, eu quero apresentar, vocês devem conhecer, a devoção ao escudo do Sagrado Coração de Jesus, segundo o Papa Pio IX. O Sagrado Coração de Jesus é a salvação do mundo, é a salvação da igreja, é a manutenção da igreja, dos fiéis na igreja. E ele diz o seguinte: a igreja e a sociedade não têm outra esperança senão no Sagrado Coração de Jesus. É ele que curará todos os nossos males. Pregai e difundir por todas as partes a devoção ao Sagrado Coração. Ela será a salvação do mundo. O Papa disse isso quando aprovou os estatutos da Congregação de Nossa Senhora do Sagrado Coração, do Padre Júlio Chevalier. A devoção ao coração de Jesus será a salvação do mundo. Este escudo aqui, portanto, não bem assim, Santa Margarida tinha um já, que ela já usava, que Nosso Senhor pediu para ela, a imagem do coração de Jesus, com a coroa de espinhos, com a cruz, mas escrito os nomes, Maria, José, Ana e Joaquim, a família de Nossa Senhora, a Sagrada Estirpe, como eram chamados na Idade Média, a devoção à Sagrada Estirpe, a família da Virgem Maria. Incluía também Santa Isabel, São Zacarias e São João Batista. Mas Nosso Senhor pediu a Margarida Maria que fizesse pequenos escudos com a imagem do seu coração, a fim de que todos aqueles que queiram oferecer-lhe uma homenagem os coloquem em suas casas, e os menores, para que as pessoas levem consigo. Assim nasce o costume, portanto, dos escudos, dos pequenos escudos do coração de nosso Senhor Jesus Cristo. Santa Margarida já tinha feito isto, já tinha propagado, primeiramente só nas cidades onde tinha mosteiro da Visitação, depois a igreja abriu para todos, mas ficou um pouco esquecida. Um pouco depois de Santa Margarida Maria, 1730, a venerável Ana Magdalene Remusat, ela também teve uma visão de Nosso Senhor pedindo que volte a devoção aos escudos. E ali então as monjas da Visitação no mundo aceitam isso e começam a produzir muitos escudos em tecido bordado, muitos escudos do coração de Jesus. E em alguns momentos, por exemplo, na cidade de Marseille, em 1720, teve uma grande epidemia, e as pessoas que portavam o escudo, por mais que estivessem junto com as pessoas que estavam contaminadas, não foram contaminadas. E daí começou a se espalhar escudos por toda a França e também por toda a Europa. Até que, em 1870,
uma senhora em Roma queria saber a opinião do Santo Padre sobre os escudos, e ela mostrou, então, o escudo ao Papa Pio IX. Já sabia da existência, mas nunca tinha visto, propriamente dito. E o Papa disse o seguinte: a hora que viu, já se comoveu, deu aprovação ao escudo definitiva e disse: isto é, Senhora, uma inspiração do céu. Sim, do céu. Vou abençoar este coração e quero que todos aqueles que forem feitos segundo este modelo recebam essa mesma bênção, sem ser necessário que algum outro padre a renove. Ademais, quero que Satanás de modo algum possa causar dano àqueles que levem consigo o escudo, símbolo do coração adorável de Jesus. Foi exatamente este aqui, nesse formato, que o Papa Pio IX aprovou, a imagem do coração de Jesus, alto, o coração de Jesus está comigo, venha a nós o vosso reino. Venha a nós o vosso reino é a primeira jaculatória ao coração de Jesus, já dito por Santa Margarida Maria. Invocava o Sagrado Coração de Jesus, dizia, venha a nós o vosso reino. Lembra do Pai Nosso e também lembra da Eucaristia e do reinado final do coração de Nosso Senhor. Alguns escudos franceses tinha Viva Cristo Rei também, além desta frase, Viva Cristo Rei. Esse alto aqui, né, o Papa Pio IX mesmo disse que usar esse escudo é uma oração perfeita. Toda vez que eu porto esse escudo, eu estou reparando o coração de Jesus. E ele consagrou todos os corações da humanidade, das pessoas que usassem esse coração, que todos os nossos batimentos seriam verdadeira reparação ao coração de Cristo, se eu estiver portando o escudo. E o alto para o demônio, para os males, para o pecado, para as calamidades, porque o coração de Jesus está comigo. E foi ele que incentivou o uso como escapulário, que depois o apostolado da oração vai assumir como distintivo da associação. Então, o escudo, ele é conhecido também como detente, porque em alguns lugares, em vez do alto, está detente. O coração de Jesus está comigo. Detenha-se. Detenha-se o demônio, detenha-se o mal, porque o coração de Jesus está comigo. Ao abençoar e ao aprovar o uso do escudo, o Papa rezou o seguinte: abri-me o vosso coração a Jesus, mostrai-me os vossos encantos, uni-me a ele para sempre. Que todos os movimentos e palpitações do meu coração, mesmo durante o sono, vos sejam um testemunho do meu amor e vos digam sem cessar: sim, Senhor Jesus, eu vos adoro. Aceitai o pouco bem que pratico, fazei-me a mercê de reparar o mal cometido, para que vos louve no tempo e vos bendiga durante toda a eternidade. Amém. Então o Papa, daí depois disso, o escudo passou então a ser entronizado nas casas, nas portas, as pessoas portarem consigo, os religiosos terem por baixo do hábito, e assim sucessivamente. Hoje, praticamente no Brasil, é o apostolado da oração que propaga a devoção ao escudo. E praticamente, para você se consagrar, nem temos regra mais, na verdade, muito clara, mas as pessoas que se consagram pelo apostolado da oração já recebem. Mas não impede de você ter o seu e pedir para o sacerdote impor e você fazer a promessa de reparação e de oração ao Sagrado Coração de Jesus. O detente ele foi símbolo contra os revolucionários. Eu não vou dizer todas as datas, mas nós temos muitas aqui, que foi usada como armadura durante várias revoluções contra a fé. Contra a Revolução Francesa, muitos católicos portavam o escudo, e em algumas cidades pequenas da França, a Revolução não conseguiu destruir a fé. Então, onde a Revolução passou, vocês podem, quando chegarem na França, vocês vão ver os santos sem rosto, quebrados nas paredes das igrejas, que eram feitas de pedra. Nas igrejas aonde a Revolução não chegou a entrar, está tudo intacto, praticamente. Que eram lugares, ou que tinham devoção à escravidão a Nossa Senhora, pelo método de... desculpa, eu esqueci agora. São Luís Maria Grignon de Montfort, ou as pessoas que tinham a devoção ao coração de Jesus bem fundamentada e bem praticada. Então são vários. Da Vendéia na França, depois os cristeiros no México portavam o escudo do Sagrado Coração de Jesus. Contra os comunistas também, por exemplo, Nosso Senhor pediu que se espalhassem muitas imagens, e a Espanha consagrou a Espanha foi consagrada em 1919, se não me engano, ao Sagrado Coração de Jesus, 1936.
E foi construída uma grande imagem no Cerro de Los Ángeles, na capital espanhola, em Madrid, ao Sagrado Coração de Jesus. E os comunistas mataram as pessoas que portavam o escudo e fuzilaram a imagem toda, até que ela caiu por completo. Eles fuzilaram. Em Cuba também. Todas as imagens do Coração de Jesus foram trocadas por imagens do Che Guevara. Todas. Onde tinha o Coração de Jesus, colocaram o Che Guevara. Então, o Coração de Jesus é uma devoção contra o modernismo, contra o comunismo, contra o socialismo. É uma devoção totalmente católica, na sua base, no seu desenvolvimento, na sua teologia. É uma devoção de espiritualidade, de se aproximar mais a Cristo, sobretudo através da reparação e da Sagrada Eucaristia. E é uma devoção que nos salva, porque nos leva à cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.